Veto. Veto número 1 de 2026. Veto total ao projeto de lei 63 de 2024, de autoria do vereador Lucas Muniz. Institui e assegura o pagamento de tarifa de serviço no sistema de ônibus municipal com cartão de débito via aproximação, de autoria da Prefeitura Municipal de São Gonçalo. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Para discutir, vereador Isaac Ricaldi. Presidente, assistência, vereadoras, vereadores. Eu quero, presidente, começar lamentando o veto do prefeito a esse projeto, porque penso que esse veto escancara uma relação promíscua que existe entre o governo e as empresas de ônibus. Algo que já foi demonstrado, porque o governo secretamente fez um acordo judicial com as empresas, primeiro para isentar as empresas do cumprimento da lei. A lei aprovada nessa casa determinava que até o final do ano passado as empresas deveriam fornecer ônibus 100% com ar-condicionado. E o prefeito flexibilizou isso via um acordo homologado na Justiça, mas feito entre a Prefeitura e o consórcio que administra o serviço. Para além disso, o prefeito, nesse mesmo acordo, autorizou o aumento da passagem para R$ 5,55. Empurrou essa conta para o colo do trabalhador, numa cidade que, sabidamente, tem um percentual enorme de trabalhadores na informalidade e que, para ganhar o seu sustento todos os dias, precisam tirar do bolso o dinheiro da passagem. Não são trabalhadores formalizados, em regime de CLT, que tem o custo da passagem embutido no contrato do trabalho. É diferente disso. É dinheiro do trabalhador que deixa de ir para a mesa, que deixa de garantir o sustento dos seus filhos e da sua família. O prefeito fez isso e agora veta uma lei de alto interesse público, que permite que o usuário, que agora já está pagando bem mais caro, porque o prefeito empurrou essa conta para a tarifa, a conta do subsídio das pessoas com deficiência, dos idosos e dos estudantes, que deveria ser custeado pelo governo e está sendo custeado pelo usuário. Agora ele diz que o usuário não pode pagar com cartão de débito, com cartão de crédito. Tem que pagar via o sistema das empresas de ônibus ou com dinheiro. Ou seja, é tudo para atender aos interesses privados das empresas de ônibus contra o interesse público, contra o interesse do povo trabalhador dessa cidade. E sempre que existe uma relação desse tipo, surge a dúvida: quem é que ganha e o que ganha? A relação entre governos e empresários de ônibus é conhecida. Todo mundo sabe o que acontece. Sai na imprensa toda hora. E nós precisamos ficar em cima disso. Eu penso, presidente, que se essa casa mantiver esse veto, ela mais uma vez se ajoelha aos interesses individuais do grupo que governa a cidade, contra o interesse da maioria da população. O argumento utilizado, que isso gera custo, é um argumento que não se sustenta, não se mantém em pé. Nós estamos em 2026 e qualquer birosca na esquina aceita cartão de débito. Qualquer birosca tem um sistema para aceitar cartão de débito. Não é admissível que nós possamos concordar com esse argumento. Ou essa casa se impõe em nome do interesse público, ou, mais uma vez, a conta vai recair sobre a população, mas a conta política vai recair sobre cada parlamentar que se omitiu. E essa omissão, presidente, ela tem acontecido por parte dessa casa em muitos momentos. Não é só nesse. As comissões não se reúnem. Esses dias mesmo eu fui proibido de fiscalizar, mando do prefeito, de fiscalizar a escola. Ele disse que tem que agendar a fiscalização. Nós precisamos também fazer fiscalização
do contrato, do sistema de transporte. Precisamos fazer fiscalização também das escolas. As comissões dessa casa precisam voltar a funcionar, porque elas não se reúnem. As minhas comissões não se reuniram uma vez desde o início da legislatura, nenhuma vez. Isso é uma omissão gravíssima para uma cidade cheia de problemas. Então, presidente, eu vou votar contra o veto do prefeito, pela derrubada do voto do prefeito. Considero que seria escandaloso essa casa manter esse veto, porque é um veto que só atende aos interesses privados das empresas de ônibus, e mantido, nós vamos precisar entender quem é que está nesse jogo para atender as empresas contra o interesse da grande maioria da população dessa cidade que precisa do ônibus para se locomover. Para discutir, o vereador Alexandre Gomes. Boa noite, presidente, mesa, nobres parlamentares, assistência, em especial a você, meu amigo e minha amiga, que nos assiste pela TV Câmara. Iniciando aqui, presidente, a minha fala com relação ao veto esse, com todo respeito ao projeto do vereador Lucas Muniz, mas eu queria, a primeira pergunta que faço: aonde no Brasil o transporte público é pago em cartão de débito? Se fosse algo tão simples, seria feito principalmente nas prefeituras que têm a capacidade tecnológica, e aí cito capital do Rio de Janeiro, a prefeitura de Niterói, dentre outras cidades aqui do estado do Rio de Janeiro. Um outro ponto muito relevante, e aí quero deixar claro ao vereador que me antecedeu, se tem um prefeito que tem credibilidade moral para olhar nos olhos do empresário de ônibus, é o prefeito Capitão Nelson. Durante os 6 anos de governo do prefeito Capitão Nelson, nunca foi concedido R$1 de reajuste na passagem. Foi o governo que mais multas aplicou ao consórcio São Gonçalo. Foi o prefeito que mais endureceu com o segmento do transporte público. O que nós não podemos fazer, Felipe Guarani, é fazer igual a cidade do Rio de Janeiro, sufocar ao ponto de milhares de pessoas não terem um transporte público porque as empresas quebraram. E aí, eu não tenho procuração da empresa de ônibus aqui, entendo eu, quero deixar claro, a passagem é cara, mas nós vivemos, de novo a minha fala, é muito fácil, Isaac, administrar com os bilhões dos royalties, como a capital do Rio de Janeiro administra e subsidia a passagem. É muito fácil a prefeitura de Niterói subsidiar a passagem. É muito fácil a prefeitura de Maricá dar transporte gratuito para a população. Agora, sem milho não se faz pipoca. Hoje, o orçamento muito pífio que nós temos, infelizmente, nós temos que escolher aonde vamos investir. E hoje, primeiro eu quero deixar aqui claro, o acordo feito com o consórcio não foi nada escuso, muito transparente, acordo esse solicitado e deliberado pelo Ministério Público, homologado pelo juízo, e não foi nada escondido, nada escuso, tudo 100% transparente. Agora,
Se não fosse feito o acordo, aí sim, Vossa Excelência iria aqui questionar e muito, porque a passagem, ao invés de 5, ia para R$7, porque essa cidade aqui não tem a capacidade financeira que Niterói, principalmente que o Rio tem, de subsidiar e de segurar esse aumento. Porque hoje, ou nós investimos o pouco que temos na saúde, na educação, na infraestrutura, ou teríamos que investir no subsídio da passagem. É claro que, para concluir, presidente, no futuro bem próximo, quando o STF definir a questão dos royalties e São Gonçalo receber aquilo de direito, aí sim nós teremos a capacidade não só de subsidiar, como também de colocar transporte público gratuito. Enquanto isso, nós temos que ter escolhas. Aí o dinheiro da SEDAI. O dinheiro da SEDAI é um dinheiro finito e foi investido em muitos lugares. E se não fosse bem investido hoje, esse prefeito que aí está não teria mais de 80% de aprovação. Se tem mais de 80% de aprovação, que os investimentos agradaram a quem precisava. No mais, presidente, para concluir, peço aqui o perdão ao vereador Lucas Muniz, mas nessa matéria, infelizmente, esse vereador aqui vai votar pela manutenção do veto e orienta a base a votar pela manutenção do veto. Meu muito obrigado, uma boa noite, fique com Deus. Ainda para discutir, vereador Juliano Freitas. Boa noite à mesa, aos colegas, assistência. Então, parabenizar o colega Lucas pela propositura, né? Até porque no Brasil nós temos algumas cidades que já aceitam o pagamento através de débito, aproximação e até crédito. Nós temos aqui a cidade do Rio de Janeiro, nós temos São Paulo, Curitiba, Brasília, Florianópolis, Salvador, Porto Alegre e Campinas. O que está sendo proposto aqui não é inventar a roda, não. É trazer a facilidade onde as pessoas hoje, nem todo mundo anda com recursos em moeda no bolso e pode pagar por aproximação não só no débito, mas também no crédito, que isso facilita muito a vida da população. Inclusive, eu fiz o protocolo, agora recente, parabenizando aos vereadores, o Glauber, o Arthur, que tem feito muitas fiscalizações aí contra essas empresas, os distratos que eles fazem com a população, né, as empresas de ônibus fazem com a população. Eu protocolizei aqui um pedido de CPI para a gente poder analisar esse contrato das empresas de ônibus. Nós precisamos olhar isso, olhar a fundo ali o que eles estão descumprindo, o que está afetando na vida do gonçalense. Porque é um absurdo essas empresas continuarem pisando em cima da população gonçalense. Infelizmente, o governo não está fazendo nada, mas essa casa pode fazer. Nós podemos botar eles sentados aqui para prestar esclarecimento o que eles não estão cumprindo, para eles poderem prestar um serviço no mínimo de excelência para a população. Os colegas estão fazendo muito bem a fiscalização e o nosso colega Lucas aqui fez uma propositura de uma coisa que não tem nada de absurdo, não vai onerar nada no município, vai facilitar a vida do gonçalense e o governo está pedindo veto de forma desnecessária. É desnecessário até porque a mesma máquina que usa para passar lá o cartão de passagem é a máquina que vai usar para o cartão de crédito, débito, aproximação, que nós estamos vivendo na tecnologia. Nós não podemos viver no passado, não. Nós estamos no mundo da tecnologia e nada mais justo que a gente possa agora pegar nosso ônibus, a gente não tem um dinheiro no bolso, mas a gente ter o nosso cartão de crédito, débito, para poder pagar a passagem de ônibus. Então, voto contra o veto do prefeito e peço aos colegas também que a gente possa votar contra esse veto e pedir a vocês que a gente possa abrir a CPI e botar essas empresas de ônibus sentadas aqui para poder se explicar por que
esse serviço mal prestado para a população, para eles poderem melhorar e ver que essa casa aqui vai exigir deles o mínimo de cumprimento do contrato para poder trazer um serviço de excelência para a população. Uma boa noite a todos. Há em discussão. Vai discutir, Felipe? Para discutir, vereador Felipe Guarani. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, mesa, boa noite você que nos assiste presencialmente ou pela TV Câmara. Vamos ser bem claro porque surgem narrativas, falas, né, discursos com uma eloquência e com uma facilidade na fala, como se fosse algo simples. Mas não é. Vamos trabalhar com a verdade. E quando se conhece a verdade, vereador Vinícius, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, vamos devagar, vamos por partes. A Prefeitura do Rio trabalha com maquininha, sim ou não? Que isso? Calma. O BRT, no BRT, não é isso? Transporte municipal. Mas quando se trata de consórcio, não. Não. Então, a máquina de débito é no transporte do município, no BRT, administrado pela prefeitura. Beleza? Agora, quando se trata de consórcio, não. Ponto 1. Ponto 2. Como que vai ser administrado isso? Se com o Rio Card já é complexo, já é difícil, já é complicado. Como é que vai ser apurado o pagamento, se o pagamento vai cair direto nas empresas? Então, não vamos tratar isso de uma forma simplória, vereador Lucas. Não leve a mal, não leve para o lado pessoal, mas a gente precisa entender de todos os âmbitos a dificuldade que existe na implantação desse projeto. Voto de acordo com o líder de governo e vamos seguir nesse projeto do jeito que está acontecendo, do jeito que o município está avançando, do jeito que a gente está trabalhando pela nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Ainda discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereadores que aprovam o veto do projeto número 1, 2026, apertem o sim. Vereadores que não aprovam o veto, apertem o não. Veto aprovado. Veto mantido por 20 votos favoráveis, 5 votos contrários e 1 abstenção. Mensagem número 3 do Gabinete do Prefeito 2026. Voto do Glauber. Não. Tá, registrar em ata, Marcinho. O voto do vereador Glauber é não. Mensagem número 3 do Gabinete do Prefeito 2026. Altera a lei número 1594, de 1º de dezembro de 2025 e seus anexos e dá outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Vereadores que aprovam, apertem o sim. Vereadores que não aprovam, apertem o não. Mensagem número 3 do Gabinete do Prefeito 2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, aprovado por 21 votos favoráveis e 4 votos contrários. Mensagem número 4, Gabinete do Prefeito 2026, regulamento adicional de produtividade previsto no artigo 122 da Lei Municipal número 1416/2022, no âmbito da Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo, FUNASG. Estabelece os critérios e procedimentos para a sua concessão e dá outras providências. De autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Vereadores que aprovam, apertem o sim. Vereadores que não aprovam, apertem o não.
Mensagem número 4. Gabinete Prefeito 2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, aprovado por 25 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Para justificar o voto, vereador Isaac Ricaldi. Rapidamente, presidente, para justificar, até poderia elogiar o prefeito se nós não tivéssemos em 2026 e esses servidores não tivessem esse tempo todo sem esse adicional. Enquanto uma parcela grande dos servidores tem recebido já há alguns anos. Mas eu pedi para justificar, presidente, porque nós vamos ter oportunidade aqui de discutir em segundo turno, e eu sou autor de 2 emendas, vou elaborar mais algumas, porque entendo que o texto tem problemas que podem ser corrigidos, entre eles a ausência de atribuição do adicional para 2 cargos, apenas 2 cargos. Eu não entendi se foi um erro do governo na elaboração do projeto, ou se de fato tem algum problema com esses 2 cargos só da fundação, que representam um impacto pequeno, que inclusive já está considerado no estudo. Então eu quero pedir ao líder do governo, sobretudo, que possa verificar, para saber se de fato o governo pretende deixar 2 cargos de fora e todos os outros dentro, e se pretende que possa trazer a justificativa para isso na próxima sessão, para que nós possamos aprofundar essa discussão, e se de fato foi um lapso, uma omissão, que nós possamos corrigir na próxima votação, imagino que na semana que vem, porque considero que é uma mensagem importante, mas quando se estabelece uma vantagem, precisa ser para todos, não pode excluir uma parcela de servidores, principalmente excluir sem trazer a devida justificativa. Obrigado. Para justificar o voto, o vereador Felipe Guarani. Muito bem observado, vereador. E em cima disso que foi dito, nós já tínhamos lido o projeto que foi encaminhado pela prefeitura, né, do executivo, que veio do executivo, e nós já apresentamos, presidente, a emenda 01, que é incluindo exatamente esses servidores. Então, depois de votado, na semana que vem, deve ser votada a minha emenda para incluir esses servidores. Para justificar o voto, o vereador Lecinho. Boa noite, senhor presidente, mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras e assistência. Bom, dizer que nunca é tarde para ser feliz. E que bom que o prefeito mandou essa mensagem para a Câmara para que a gente possa votar. E dizer que qualquer lapso pode acontecer, né? Nós somos seres humanos e temos o direito de errar. E aí eu fico muito satisfeito que eu vi o vereador aqui da oposição querendo corrigir esse lapso, parabéns. E eu fico mais feliz ainda que eu vi o vereador da situação que já apresentou a emenda. Isso é muito importante. Isso significa que os senhores estão lendo as mensagens, estão atentos às mensagens e correção tem que ser feitas. Por isso que o professor corrige a prova, né? Então, parabéns aí ao Felipe Guarani, que verificou esse erro. Parabéns aqui ao ilustre vereador, que foi o primeiro a justificar o voto. É isso, nós estamos aqui para poder fazer o melhor para a população, né? E, inclusive, para o funcionário. Quero aqui parabenizar também, não só o prefeito, mas parabenizar o Eugênio hoje, que está lá na FUNASG, à frente da FUNASG. Então, com certeza, esse projeto, ele foi lá, conversou com o prefeito, conversou com os outros secretários e mandou para essa casa para ser votado. Então, a gente fica muito feliz, né? Porque nunca é tarde para ser feliz. Muito obrigado. Mensagem número 6. Gabinete do Prefeito 2026, fixa o valor da verba indenizatória paga aos servidores que compõem os conselhos e comitês instituídos no âmbito do município de São Gonçalo, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, em discussão,
Para discutir, o vereador Juliano Freitas. Boa noite novamente. Eu fiquei com dúvida aqui nessa mensagem em relação a esses conselhos, ou comitês. Se criar uma verba indenizatória, que tipo de verba indenizatória é essa? Quem são essas pessoas, esses conselhos, esses comitês, esses conselheiros, esses comitês? Só um minuto. Qual é esse número desses conselheiros? Então, essa mensagem ela vem com diversas interrogações, principalmente no município em que a gente toda hora vê a base aqui justificando que não tem arrecadação, que precisa trazer o ROIT. O próprio líder estava defendendo aqui que precisa trazer ROIT para a questão de arrecadação, e a gente criar aqui mais uma indenização, mas indenização para quem? Qual o valor? Né? Tem diversas interrogações aqui nessa mensagem que ela está obscura e a gente vai pagar isso para quem? Essas são as perguntas feitas aqui, porque na mensagem não vem esclarecendo isso. A mensagem, como sempre, ela vem muito genérica, ela não vem explicativa, ela não vem dizendo para quem nós vamos pagar, como nós vamos pagar, qual a quantidade de pessoas, qual o impacto que isso vai trazer para o município, da onde vai sair esses recursos. Mas a gente vê toda hora a justificativa aqui que precisa trazer o ROIT, que precisa aumentar a arrecadação, e no meio dessa justificativa de aumento de arrecadação vai se criar mais um gasto, mais um custo, mas para quem, para quê, com quê? Então, em cima disso. Então, pedir para que seja retirado para a gente poder votar isso em outro momento. Ainda em discussão, para discutir, vereador Isaac Ricaldi. Vereador Alexandre Gomes. Presidente, mesa, colegas vereadores, assistência. Eu quero aqui deixar registrado, Juliano, primeiramente, que não está sendo criado nenhum aumento de despesa. Acho que Vossa Excelência não leu com atenção. Essa mensagem aqui é em razão de uma determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que visa atender um conjunto de adequações necessárias e equiparar o valor pago aos servidores que compõem conselhos e comitês. Vossas Excelências, durante o ano passado inteiro, questionaram os valores que o presidente X do conselho ia receber, que os valores do comitê X ia receber. Ou seja, nobre parlamentar, vou aqui resumir para Vossa Excelência. Ao invés de ser pago jeton, com o FISG, com valores por reuniões que não teria limites, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro determinou que, a partir de agora, todos, não é São Gonçalo não, todos os municípios precisam definir valores fixos para presidente de comissão, de conselho, daquilo que havia dentro do município sendo pago por jeton. Então, a partir de hoje, Vossas Excelências que não concordavam com os valores pagos aos presidentes de comitês, aos fiscais de contratos, dentre outras coisas, a partir de hoje,
por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, existe agora uma definição para o presidente desses conselhos, comissões de R$ 3.637,90 e para os membros de R$ 2.598,50. Ou seja, o Alcemir já fez parte de comissão enquanto subsecretário, o Brito, todo mundo que atuou no Executivo sabe o que eu estou falando, e Vossas Excelências também sabem, a partir desse momento da aprovação, em razão do vereador Arthur, de uma determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, acabou essa questão de ser pago em UFISG por reunião. Agora o presidente recebe X e o membro recebe Y. Acabou os questionamentos, ou melhor, espero que a partir deste momento a oposição não crie mais narrativas no sentido de que estamos criando despesa, que não está tendo controle dentro de outras coisas. Até porque esses valores aqui provavelmente saiu dentro de um planejamento, dentro de uma conta aonde foi levantado tudo que nos últimos 5, 10 anos esses servidores receberam. Então, presidente, venho aqui orientar a base no sentido de aprovar essa mensagem. Meu muito obrigado, uma boa noite, fique com Deus. Ainda para discutir, vereador Isaac Ricaldi. Presidente, antes de fazer a discussão, uma questão de esclarecimento. Nós estamos votando esse projeto com urgência ou sem urgência? Sem urgência? Não, porque tem pedido de urgência. Então, nós não votamos a urgência, foi retirado o pedido de urgência. Ótimo, porque nós vamos ter mais tempo para aprofundar essa discussão, que eu considero fundamental, porque o que o governo diz não se escreve. No ano passado, o governo disse que não pôde pagar o 13º sobre a dobra dos professores, porque havia uma recomendação ou uma determinação do Tribunal de Contas. Eu enviei um ofício ao Tribunal de Contas questionando sobre essa orientação, essa determinação, e o Tribunal de Contas me respondeu dizendo que não havia nada. Nada. Nenhuma determinação e nenhuma recomendação nesse sentido. Então, o que o governo diz não se escreve. É uma mensagem extremamente enxuta, que abre margem para uma série de ilegalidades. Chamar de verba indenizatória de uma maneira genérica já é algo ilegal, porque a verba indenizatória exige a comprovação de uma despesa. Não se pode atribuir verba indenizatória sem a devida comprovação da despesa respectiva. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que não há limitação. Aqui, um secretário que compõe, por exemplo, 2 conselhos, ele pode que preside 2 conselhos, eventualmente, ele pode receber 2 vezes esse valor. Ou seja, um secretário que já recebe um salário muito bom, altíssimo, que inclusive foi reajustado, enquanto os servidores tiveram os seus salários congelados nos últimos 5 anos, esse secretário, além desse salário altíssimo, vai poder receber mais 2, 3, 4, 5 vezes, até atingir o teto, um valor absurdo, de mais de R$3.000. Tem muitos servidores de carreira que não ganham isso. Não ganham isso, que está sendo proposto aqui para um servidor comissionado ou efetivo que compõe comissão, que compõe um conselho. Pode, inclusive, não ter nenhuma reunião do conselho, líder do governo, no mês que ele vai receber. Então, esse projeto, para além de ilegal, presidente, ele é imoral frente à situação do município. Um município que diz que não pode reajustar o salário dos servidores, não pode atribuir R$ 3.637 de verba indenizatória a um servidor só porque ele preside um conselho. Ou R$ 2.598 a um servidor efetivo ou comissionado só porque ele compõe um conselho, sem nenhuma regra. Um conselho que pode nem se reunir. Ele pode não ter nenhuma reunião naquele mês. Ele vai receber a tal verba indenizatória. Qual é o problema disso? O problema disso é que o que o governo pretende, na verdade, é dar um aumento para os dele.
Porque quem escolhe os membros desses conselhos, desses comitês, é o governo, é o prefeito, são os secretários. Como manteve congelado os salários, ele quer empurrar em ano eleitoral esse valor para compor o salário e manter a grande maioria dos servidores sem reajuste. Há ilegalidade também, presidente, porque é óbvio que existe aumento de despesa. Essa casa precisa lidar com um pouco mais de seriedade com essas coisas. A mensagem não era sequer para ser admitida. A mensagem era para ter sido devolvida ao governo, que precisa mandar em anexo o impacto financeiro. Quando se diz que se está equiparando, é porque tem conselheiros que recebem menos, tem conselheiros que recebem mais. E, ao que me consta, nenhum recebe R$ 3.600 hoje na cidade. Então, se está equiparando num patamar superior. Isso não gera aumento de despesa? É óbvio que isso gera aumento de despesa. Então, como o governo teve pelo menos a hombridade de retirar o pedido de urgência, nós temos a oportunidade aqui de discutir isso em segundo turno. E é uma discussão que nós vamos aprofundar. Eu queria muito, em nome da transparência, que o governo mandasse a tal recomendação do Tribunal de Contas, que eu tenho certeza absoluta que não existe. E se existir, está sendo deturpada aqui. Então, presidente, nós vamos fazer uma oposição bastante frontal a esse projeto. Isso aqui não pode passar nessa casa. Não pode passar. É inadmissível que nós possamos atribuir a um secretário que já tem um salário altíssimo frente à realidade dos servidores municipais, uma remuneração a título de verba indenizatória, de maneira genérica, de mais pelo menos R$ 3.600. É pelo menos porque os secretários são presidentes de um conselho e compõem outros. Todo mundo sabe disso. Então, isso aqui é para inchar no ano eleitoral a remuneração dos aliados. Nós não podemos aceitar isso. Então, presidente, eu vou pedir encarecidamente ao líder do governo que possa encaminhar toda a casa, não a mim, em nome da transparência, que uma medida como essa exige. Encaminhar a toda a casa a recomendação do Tribunal de Contas, para que nós possamos analisar se é isso que o Tribunal de Contas está recomendando que seja feito. Eu tenho certeza absoluta, que não é isso. E isso vai dar problema. Vai dar problema para os gestores, para o prefeito. Anotem o que eu estou dizendo, porque isso aqui é algo que beira o criminoso. Boa noite. Ainda em discussão, para discutir, vereador Felipe Guarani. Mais uma vez, narrativas, oratórias, falas, discursos, mas vamos simplificar. Vamos gastar nosso tempo, não. Esses valores já eram pagos. Eram pagos em UFISG. Está sendo regulamentado para ser pago. O vereador, no início, falou aqui que não sabia os valores. O valor estava no projeto. R$ 3.637,90, falado pelo líder do governo, e o membro R$ 2.598,50. Já eram pagos. Só que ao invés de UFISG, o Tribunal de Contas mandou regulamentar nos valores instituídos que estão no projeto de lei. Ponto. Ponto 2. O vereador vem aqui falar o quê? Os escolhidos dos membros é do Executivo. No governo federal é diferente, Lecinho. No governo federal é diferente. Quem escolhe os membros lá, quem está lá nas comissões, não é o pessoal do governo federal escolhido por eles, não. Deve ser o pessoal da oposição. Tá de brincadeira, né? Pelo amor de Deus. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, vereadores que aprovam a mensagem número 6 do Gabinete Prefeito 2026, apertem o sim, vereadores que não aprovam, apertem o não. Mensagem número 6 do Gabinete do Prefeito 2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal,
Aprovada por 21 votos favoráveis e 3 votos contrários. Presidente, para justificar. Para justificar o voto, vereador Isaac Ricaldi. Presidente, é mentira que hoje esses valores sejam pagos em UFISG. Mentira. Eu vou pegar os contra-cheques de todos os membros dos conselhos atualmente. Vou ter esse trabalho. Vou pegar os últimos contra-cheques, vou trazer aqui na próxima sessão, que pautar essa questão, e vou mostrar que hoje esses valores não são pagos. Então, existe sim impacto financeiro. Precisa ter responsabilidade quando sobe nessa tribuna para fazer a defesa. Não tem problema nenhum ser base do governo. Ser base do governo é da política, mas precisa tratar as coisas com a devida seriedade. Ter compromisso com o governo é uma coisa, ser acrítico é outra. A mesma coisa acontece, por exemplo, na educação. Eu fico abismado que o presidente da Comissão de Educação sobe aqui para fazer defesas estapafúrdias do governo e não tem a hombridade de reunir a comissão para receber as denúncias dos pais, que eu recebo todos os dias no meu gabinete. Não é possível que os vereadores aqui não recebam. Crianças sem professor de apoio e coisa desse tipo. Então, presidente, nós precisamos tratar a Câmara Municipal com a seriedade que este cargo que nós ocupamos, atribuído por vontade popular, nos pede. Nós não podemos tratar as coisas aqui com deboche, eu não faço isso. Nós não podemos tratar as coisas aqui sem a devida responsabilidade, falando coisas que não sabe, coisas que sequer estudou. Então eu peço isso, peço que a gente possa, e eu vou trazer para mostrar exatamente que o que foi sustentado aqui não existe. Esses valores não são pagos, é sim um aumento de salário disfarçado para uma parte só do funcionarismo. Qual parte? E essa é a minha crítica. Não tem problema nenhum do governo escolher os conselheiros quando lhe competir. No governo federal é assim, só que no governo federal os servidores federais não estão com salário congelado. Ficaram com salário congelado durante o governo Bolsonaro. Durante o governo Lula, não. Houve recomposição, inclusive das perdas, durante o período do governo Bolsonaro. Então, nós precisamos contextualizar. Conceder a essa parcela do funcionarismo um aumento disfarçado desse tamanho é algo que nós não vamos aqui passar pano. Nós não vamos passar pano. A gente vai aqui trazer as informações, os estudos que o governo se recusa a apresentar, para a gente demonstrar que existe sim impacto financeiro. E que se essa casa aprovar, sabendo que existe impacto financeiro, sem que o executivo tenha mandado o anexo, ela também precisa ser responsabilizada, inclusive juridicamente, porque ela divide com o executivo essa responsabilidade. Para justificar o voto, vereador Alexandre Gomes. Presidente, vereadores, assistência, população que nos assiste mais uma vez, quero aqui, da mesma forma que o vereador que nos antecedeu falou, que duvida que existe um parecer, eu quero aqui deixar aqui apresentado para Vossa Excelência da impossibilidade de pagamento de jeton vinculado ao FISG. A decisão plenária proferida em 18/3/2014 em relação ao pagamento da parcela jeton que remunera os membros que compõem conselhos fiscais do Instituto da Previdência foi pela seguinte determinação e recomendação: abstenha-se de conceder qualquer parcela vinculada à Unidade Fiscal São Gonçalo, em especial a parcela jeton, que remunera os membros que compõem os conselhos criados pelo Instituto de Previdência do município de São Gonçalo. Então, da mesma prudência e responsabilidade que o colega que nos antecedeu pede, nós pedimos também que a oposição tenha responsabilidade nas suas narrativas, porque toda mentira falada diversas vezes
podem virar verdades. Então, da mesma forma que a oposição vem para cá, defende, a gente respeita, a oposição também precisa respeitar a nossa defesa. E todas as vezes, assim, quero que entenda o seguinte, não é fácil ser oposição, também não é fácil ser base. Mas eu hoje, enquanto líder de governo do Capitão Nelson, tenho a tranquilidade de dizer que estou no caminho certo. Quando o vereador pediu, eu aqui apresento, tá, o parecer, o qual foi subsidiado para a apresentação dessa mensagem. O contra-cheque do servidor, entendo a fala do vereador, claro que o contra-cheque não vai vir, mas se é convertido e no final sai o valor. Sai o valor, que a conversão da UFISG, o pagamento era em cima da UFISG, e no final, 10 UFISG, 20 UFISG, vai dar um valor X, Y, Z. Só que foi limitado em razão dessa determinação do Tribunal de Contas. Agora, eles podem exceder o número de reuniões, podem ter o direito de receber, supostamente teria R$5.000 e limitou o presidente em 3.000 e pouco e o membro em 2.500. Então, quero aqui dizer que a mensagem do governo vem subsidiada com o parecer do Tribunal de Contas, o qual eu acabei de mencionar. Então, Isaac, pode ter a certeza do seguinte, esse questionamento que Vossa Excelência fez anteriormente, duvidando, eu apresentei a base, o qual motivou o governo municipal a apresentar essa casa, essa mensagem. No mais, presidente, meu muito obrigado aí. Explicação pessoal, vereador Isaac Ricaldi. Presidente, eu não vou tomar nem o tempo todo. Apenas assim, fica óbvio pela leitura que foi feita da recomendação do Tribunal de Contas que ela se restringe a uma determinação óbvia de que não se pode atrelar o valor do jeton ao FISG. Isso é óbvio, nunca pôde. Isso não é uma prática generalizada no município de São Gonçalo, é uma prática localizada na unidade que foi citada pelo líder do governo, que consta da orientação do Tribunal de Contas, que é a SGPrev. Os outros conselhos do município ou não tem remuneração, não tem jeton, ou ele é limitado a 4 reuniões. Normalmente R$500. Eu vou fazer um levantamento de todos, mas normalmente R$500, limitado a 4 reuniões. Portanto, um limite, se houver as 4 reuniões no mês, de R$2.000. Então, há aumento de despesa. Esse aumento de despesa precisa constar do estudo que o governo tem que mandar com a lei. Eu acho gravíssimo, gravíssimo, que a casa aprove sabendo que há aumento de despesa e que o estudo não foi encaminhado. Mas mais grave ainda é o governo mandar com a assinatura do prefeito afirmando que não há aumento de despesa, sabendo que há. Quem assume essa responsabilidade aqui é o prefeito Capitão Nelson. Se houver aumento de despesa, quem vai responder é o prefeito Capitão Nelson. E nós vamos ficar em cima. Eu vou levantar. Mês a mês, havendo aumento de despesa, o prefeito precisa responder, porque foi avisado. Foi avisado. Nós aqui não somos do tipo que a gente deixa o problema acontecer para depois avisar. Todas as vezes que nós identificamos que há problemas nas mensagens do governo que podem acarretar em algum problema, para a gestão, inclusive, nós avisamos. Quando o governo simplesmente ignora os nossos alertas, ele assume a responsabilidade. A nossa obrigação é garantir que a legalidade seja observada. Existem outros pontos que o governo não observou e que está incorrendo em crime, inclusive. A execução do orçamento para a saúde
É um caso. Eu fiz o alerta, propus emenda, o governo rejeitou as emendas e está transferindo o recurso da saúde, por exemplo, para ser executada por entidade do terceiro setor, recurso que a Câmara aprovou para que fosse executada pela via direta. Isso é crime. Crime da cadeia. Então, nós fazemos os alertas, presidente. Eu fico tranquilo em relação a isso. Espero que o governo possa rever, até para, se for o caso, manter com convicção a proposta que apresentou aqui. Até lá, quem sabe pode fazer os ajustes necessários para que não incorra em problemas maiores no futuro e para que a gente aqui também, não, enquanto casa, não participe de uma mensagem, da aprovação de uma mensagem que dá um aumento brutal para algumas figuras escolhidas pelo governo, politicamente pelo governo, em detrimento de milhares de servidores que estão com seus salários congelados, sob o argumento de que não tem dinheiro. Um município que não tem dinheiro não pode fazer isso aqui. Se não tem dinheiro para os servidores, não precisa atribuir R$ 3.600 para um presidente de comissão ou de conselho que já ganha o seu salário exatamente para isso. Muitas vezes essas reuniões acontecem, líder, dentro do horário de expediente. Dentro do horário de expediente, o servidor já está pago. É parte do salário dele. O salário dele é para ele cumprir com as suas obrigações, inclusive compor conselhos, dentro daquele horário de expediente. Então, nós precisamos ter essa responsabilidade. Eu fico tranquilo aqui quando faço esses alertas, porque depois, quando a gente for cobrar e quando a gente for acionar os órgãos de controle, a gente faz com muita tranquilidade. Fizemos o alerta, o governo não observou, então vai responder depois.